Nossa, que inteligente! Ele conseguiu calcular a circunferência da Terra somente utilizando distância entre duas cidades. Nossa, que inteligente, muito inteligente. Opa, eita caramba, começou o vídeo. Bora começar esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Oliveira Santos e nesse vídeo nós vamos saber como em 2000 anos atrás um homem chamado Eratóstenes conseguiu calcular a circunferência da Terra. Vamos lá? Então vamos falar como era o Eratóstenes, o que ele fazia, quais eram os costumes dele, o que ele fez, o que ele fazia, o que ele é. Vamos lá. O Eratóstenes, o cria e o fino, o pro player do Eratóstenes era gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário, astrônomo e atleta. Ou seja, ele era muita coisa. E ele nasceu em Cirene, 276 anos a.C., até Alexandria, e morreu em Alexandria em 194 anos a.C. Ele era bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. Ele trabalhou lá na Biblioteca de Alexandria e a Biblioteca de Alexandria ela era muito famosa, onde trabalhou muitos gênios, antigos gênios desse mundo, como o próprio Eratóstenes, o Euclides e o Aristóteles. Aristóteles nunca trabalhou na Biblioteca de Alexandria. Outros exemplos que eu posso falar são Hiparco, Aristarco e Ptolomeu. O Eratóstenes, ele também era atleta. Sim, ele era atleta, ele praticava atletismo, praticava vários esportes. Ou seja, ele não ficava só parado tentando aprender alguma coisa, ele fazia alguma coisa da vida dele, né? Claro, né? Todo mundo faz alguma coisa da vida, não fica só focado no trabalho ou no aprendizado. Ele era atleta, ele praticava atleta e ele era muito fino, muito estiloso, muito fino. Mas agora vamos falar do que realmente interessa. Vamos falar como ele calculou a circunferência da Terra. Como ele calculou a circunferência da Terra, né? Vamos lá. Um dia ele estava lá passeando em Alexandria, em Siena. Ele fez meio que uma caminhada entre essas duas cidades que fica no Egito. E a Biblioteca de Alexandria ficava em Alexandria, logicamente. E daí ele fez uma caminhada entre Alexandria e Siena. E ele estimava que a distância entre Alexandria e Siena equivale a 5.000 estádios. E hoje em dia a gente sabe que a distância entre Alexandria e Siena é de 800 quilômetros de distância. E daí nessas duas cidades ele observou dois poços semelhantes. Dois poços bem semelhantes no mesmo horário, meio-dia. Nós sabemos que no meio-dia o Sol ele fica em cima de nós. E ele pegou como referência o meio-dia de Siena, tá? O Sol fica em cima de nós. Em Siena, ao meio-dia, ele observou que o poço ele ficava todo iluminado. Dentro dele ficava todo iluminado. A luz solar entrava todo no poço. E ao meio-dia, em Alexandria, isso aparentemente não acontecia. Uma parte do poço ficava escuro, ficava preto. Ele observou isso e achou meio que estranho, achou interessante. E ele fez um certo experimento. O que ele fez? Ele pegou um pilar de madeira e colocou um em Siena e um pilar de madeira em Alexandria. E fez o mesmo feito. Ele foi ao meio-dia em Siena e ao meio-dia em Alexandria para observar a sombra que esses madeiras faziam. E ele considerou o seguinte: se a Terra for plana, acreditava muito naquela época que a Terra era plana. Se a Terra for plana, os raios solares que o Sol solta não fariam nenhuma sombra embaixo dos pilares. Como o Sol ele fica no meio-dia, ele vai ficar em cima de tudo. E daí com isso não faria nenhuma sombra embaixo dos pilares.
embaixo dos pilares. E daí ele pensou isso. Se a Terra for plana, os raios solares não fariam nenhuma sombra embaixo dos pilares. Nenhuma sombra. E também ele pensou, ele teve a hipótese que se a Terra for esférica, os raios solares fariam uma sombra embaixo do pilar de Alexandria. Como era meio-dia em Siena e o Sol ficava meio-dia em cima de Siena, Siena não faria nenhuma sombra. Mas como a Terra é redonda e ela tem uma curvatura, faria meio que uma sombra bem aqui, ó, em Alexandria. Daí, se você observar aqui, ó, faria uma sombra de 7,2 graus por conta da curvatura da Terra. E daí ele fez essa tese, essa hipótese. E daí, qual você acha dessas hipóteses que está correta? Será que você é terraplanista ou terra esfericista? Fiz uma piadinha aqui. Qual você acha desses que é correto? Então vamos revelar que a alternativa correta é que a Terra esférica é correta, ou seja, a Terra é esférica. Quando ele observou o pilar da cidade de Alexandria, fez uma sombra e segundo a teoria dele, se fizesse uma sombra, com certeza que a Terra era esférica por conta dessa tese aqui. E como como não fez sombra, como fez sombra, falei errado, desculpa. Como fez sombra, a tese da Terra plana está errada. Porque a tese da Terra plana falava que se a Terra é plana, não faria nenhuma sombra. E no caso, fez uma sombra. Então, essa daqui que está correta. A da Terra esférica. Mas vamos que interessa. Como ele calculou a circunferência da Terra? Você está enrolando demais, Lucas. Eu quero saber como ele calculou a circunferência da Terra. Quero saber isso. Por favor, fale. Vou falar agora. Deixa eu mudar minha câmera aqui rapidinho para conseguir ajudar vocês a visualizar. Vou deixar minha câmera mais ou menos complicado. Acho que eu vou desligar a câmera, eu acho melhor. Opa, tela azul. Aí, desliguei a câmera para vocês conseguirem observar. Primeiramente, ele pensou o seguinte. Ele desenhou uma esfera, como você pode observar aqui. Ele desenhou uma esfera e ele traçou uma linha do pilar de Alexandria até o centro da Terra, como você pode ver. Até o centro da Terra. Ele traçou essa linha e também traçou uma linha do pilar de Siena até o centro da Terra. E isso formou um Z. Formou um incrível Z. Um Z bem interessante. E tem uma propriedade matemática do Z, que o ângulo que está aqui em cima do Z é igual ao ângulo que está embaixo do Z. Os ângulos são iguais. Ele sabia isso, que os ângulos eram iguais, é uma propriedade matemática. E o ângulo que a sombra fez aqui, o ângulo que a sombra fez bem aqui, o ângulo que a sombra fez foi de 7,2 graus. E utilizando essa propriedade, ele percebeu que o ângulo da linha de Alexandria e da linha de Siena era de 7,2 graus, utilizando a propriedade do Z. Ele também sabia que uma circunferência inteira equivale a 360 graus. Uma circunferência inteira equivale a 360 graus. E ele queria saber qual fração de 360 graus equivale a 7,2 graus. Ou seja, 360 dividido por que número equivale a 7,2 graus? Ele queria saber isso. E daí ele fez alguns cálculos e ele percebeu que 360 graus dividido por 50
equivale a 7,2 graus. Ele percebeu isso. Se ele sabe a distância entre as cidades, a fração da distância entre as cidades, ele consegue praticamente calcular a circunferência inteira da Terra. Ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente, era fino. Ele era um cria, como eu falei. Ele é cria. Ele é muito fino. Muito fino. Agora vou demonstrar o cálculo de matemática mirabolante que ele fez para conseguir fazer isso. Miserável, é um gênio, né? A distância entre as cidades nós sabemos que é de 800 quilômetros. É de 800 quilômetros. E como a gente viu aqui, deixa eu ligar minha câmera para eu aparecer. Oi, tô eu aqui, voltei, oi. Vou deixar minha câmera aqui no cantinho, muito bem. Então, né, como a gente viu aqui, o ângulo entre as distâncias das cidades equivale a 7,2 graus. E esse 7,2 graus equivale aos 800 quilômetros, que é a distância entre as duas cidades. Então vamos colocar aqui que 7,2 graus equivalem a 800 quilômetros. 800 quilômetros. Equivale aos 800 quilômetros. Mas e os 360? A gente quer saber quanto é os 360 graus, quanto é a circunferência completa. E daí ele quis saber quanto vale os 360 quilômetros. O 360 graus, estou falando errado aqui. É o 360 graus que ele queria saber. E daí ele chamou isso de x. E daí ele fez uma regra de 3. A famosa regra de 3. Aconteceu um pequeno erro aqui. É ao contrário. 360 dividido por 50 é 7,2. Eu acabei invertendo sem querer. Dividido por 50 é muito simples. Agora a gente só multiplica os 50 vezes pelos 800. É só a gente multiplicar os 800 pelos 50 que a gente vai conseguir saber a circunferência da Terra. Muito bom. Porque 7,2 graus vezes 50 também é 360. Então, quanto é 800? Como a gente viu, quanto é 800 vezes 50 é igual a 400. 4.000, falei errado. É igual a 4.000 quilômetros. Muito bem. Conseguimos calcular a circunferência da Terra. Muito interessante, conseguimos calcular a circunferência da Terra fazendo uma regra de 3 aqui. Muito bem, conseguimos calcular a circunferência da Terra. Felizmente conseguimos calcular a circunferência da Terra e o miserável do Eratóstenes era um gênio. Então nesse vídeo conseguimos calcular a circunferência da Terra, saber mais sobre o Wallace e Eratóstenes e se divertir bastante. Eu fico muito feliz por você ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha aprendido bastante coisa, fico muito feliz. E como sempre, continue subindo a escada. E até o próximo vídeo.